essa discussão de hoje, né, é uma discussão que é fundamental para a gente trazer para a atenção primária. Né? Há algum tempo, né, a gente já vem discutindo, né, no programa, no Brasil, também junto com o ativismo, a importância de que o cuidado à pessoa vivendo com HIV ou o programa de HIV, ele esteja implicado diretamente na atenção básica. Né? Então, a gente sabe que a atenção primária é a grande porta de entrada do nosso sistema. Né? Então, a nossa discussão hoje, ela não começa, mas ela intensifica uma discussão que já vinha internamente, né? Uma discussão que o Brasil tem enfrentado também, e que vamos precisar, né, a partir de agora, ter um olhar diferente na atenção a esse cuidado. Então, o tema que a gente delimitou para hoje é apenas o início de uma conversa, né? Essa conversa ela tem que chegar para todos os profissionais da atenção primária de Sergipe, né, pública. É uma discussão que também vai para o setor privado depois. Né? Então, a gente precisa estar implementando esse diálogo e nos atualizando nesse tema. Então, a gente vai falar da prescrição da PrEP na atenção primária como o alvo dessa nossa conversa. Então, a importância da estratégia de saúde da família nas ofertas de ações de prevenção e no cuidado das pessoas com HIV e AIDS. Né? Então, esse é o nosso foco e o delineamento da nossa conversa aqui. Então, a atenção primária, né, para ela ser resolutiva, né, uma atenção, ela é o primeiro nível de atenção à saúde, né, e se caracteriza por um leque de ações, tanto no âmbito do indivíduo e do coletivo. Né? Abrange ações de promoção, de proteção, de prevenção a agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. E a atenção primária, ela trata da principal porta de entrada do SUS, né? E é o grande centro de comunicação de toda a rede de atenção à saúde no SUS. Então, por isso, né, é fundamental que a gente entenda que a atenção à pessoa vivendo com HIV ou as ações de prevenção, elas precisam estar nessa atenção primária também. Uma atenção primária, quando ela é resolutiva, ela é capaz de atender, né, e de responder a quase 90% das necessidades de saúde do indivíduo. Né? Ela atua de forma sistemática sobre determinantes, então ela pode atuar diretamente sobre questões, né, individuais e coletivas, além de empoderar as pessoas, as famílias, as comunidades, né, para que se otimize o cuidado à saúde. Quando a gente foca, né, na população que está sob risco para HIV, que na realidade é toda a população que tem vida sexual ativa ou que nasce de alguém que tem vida sexual ativa, né, de qualquer gravidez. Então, o foco do HIV, ele está na atenção primária há muito tempo. Ele só precisa ser encarado de forma diferente nesse momento. Né? Então, a APS ela pode cumprir esse papel fundamental, tanto na promoção, como no cuidado às pessoas que já vivem com HIV. Essa é uma discussão, a descentralização do cuidado à pessoa vivendo com HIV é uma discussão antiga. Né? A gente não vai focar muito ela hoje, o cuidado, mas sim as ações de prevenção e promoção à saúde. Então, a atenção básica ela pode ofertar um acolhimento sem discriminação, né? Promover naquela consulta, naquele contato, um espaço para escuta e confiança, favorecer aquele vínculo terapêutico, né? E promover uma participação ativa no autocuidado, ofertar, né, uma atenção de forma integral, multiprofissional. Então, a gente precisa entender, muitas pessoas sempre questionam a gente, quais são as pessoas que vivem com HIV no meu território para eu poder realizar uma ação no território? Na realidade, esse diagnóstico ele deveria ser feito pela própria unidade de saúde. Né? Se a unidade de saúde tivesse criado um vínculo com aquela comunidade, tivesse feito esses diagnósticos, ela mesma estaria, né, nesse contato com as pessoas e fazendo toda a linha de cuidado para essas pessoas. Então, os profissionais de saúde da PS, né, elas podem ser qualificadas no manejo dos cuidados das pessoas vivendo com HIV e, dessa forma, garantir um suporte profissional através da troca de conhecimentos e experiência. Só que a gente sabe que tem algumas barreiras no acesso. E essas barreiras vão desde o estigma, né, a discriminação, né,
questões de racismo institucional, né, práticas excludentes, né, agendamento de testagem, que é um grande problema, né? A gente tem toda uma rede que tem um diagnóstico de HIV. Se a gente fosse pensar 20 anos atrás, para fazer um diagnóstico de HIV, a gente precisava ter pelo menos um laboratório, 15 dias para uma primeira coleta, depois da confirmação, mais 15 dias, um mês para essa confirmação. Então, a gente tinha um diagnóstico com pelo menos 30 dias da coleta do exame. Hoje, não. A gente tem tecnologias que permitem que a gente faça um diagnóstico em 20 minutos na unidade básica de saúde, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Então, é fundamental que a gente utilize da testagem, né, como um grande instrumento de diagnóstico e de cuidado e de prevenção da infecção pelo HIV. A falta de acolhimento, né, às vezes a baixa resolutividade, né, então a gente às vezes tem medidas que são simples, mas que aquela equipe não consegue fazer, não consegue realizar, encaminha para outro local. E isso a gente enfrenta muito com a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, né, e, sobretudo, com a PrEP, que estamos introduzindo agora na atenção primária, mas que, de fato, como medida, né, a gente aqui, profissional da atenção primária, já deveria estar ciente do que ela é, para poder orientar aquela pessoa a procurar um serviço especializado, quando era o caso da necessidade de um serviço especializado. Então, a gente precisa organizar esse processo de trabalho, está bem definido, né? As pessoas, quando procurarem um serviço de saúde, saber qual é aquela carteira de serviços, né? E, enfrentando esses desafios, né, que são desafios do nosso cotidiano, a gente consegue melhorar o acesso das pessoas, principalmente agora nesse nosso foco, que é a ampliação das medidas de prevenção ao HIV. Então, os profissionais de saúde, eles devem oferecer testagem de HIV. Eu acho que poucos colocaram na sua prática a testagem do HIV. A gente tem um PCDT, né, um protocolo de tratamento que já foi aprovado, já é utilizado, né, há mais de 3 anos, que já coloca a necessidade de testagens regulares de HIV. Entre essas testagens, né, hoje se indica para quê? Para qualquer pessoa que informa uma prática sexual desprotegida. Então, pessoas que têm relação sexual, né, desprotegida necessitam serem testadas pelo menos semestralmente, né, porque estão se expondo, além de outras ISTs. O nosso foco hoje aqui vai ser HIV, mas a gente tem que sempre lembrar que tudo está casado, né, que o risco de contrair HIV, a população que tem um risco para contrair HIV, a população que também tem risco para contrair outras ISTs. Então, a testagem semestral é uma excelente estratégia para prevenção, porque todo momento de testagem é um momento de aconselhamento, é um momento de reflexão para a pessoa, né, e para a pessoa refletir sobre suas práticas, né, e diminuir os danos, né, e tentar se proteger mais, como também é a grande oportunidade do diagnóstico precoce do HIV. A melhor coisa para uma pessoa que tem HIV é descobrir que tem HIV. Né? Algumas pessoas se desesperam, né, ficam tristes, choram, mas descobrir que tem HIV é a melhor coisa que uma pessoa que tem HIV pode acontecer. Seria o melhor presente de Natal para a pessoa que tem HIV descobrir que tem HIV. Porque descobrir que tem HIV te dá a oportunidade de tratar o HIV e de não morrer de AIDS. Né? Então, isso a gente deve encarar com firmeza, né, nos nossos diagnósticos. Isso para a população em geral, mas também, né, pessoas que têm, que referem prática sexual anal passiva sem uso de preservativo, né, a testagem quadrimestral, então uma testagem maior. Por quê? Porque é uma prática de maior risco de contrair o HIV. Pessoas privadas de liberdade, então quem tem presídios, né, quem tem no seu território, é importante pensar em práticas de testagem. Existem as equipes prisionais também de atenção primária que devem fazer isso. Pessoas que têm um diagnóstico de outra EST, sempre que tem o diagnóstico de uma EST, tem que se pensar
se naquele momento também não houve a infecção pelo HIV. Né? Então, além daquele momento que a pessoa teve a IST, é importante que esse diagnóstico seja repetido, né? Que esse teste seja repetido de 4 a 6 semanas após o diagnóstico e após 3 meses de exposição, para a gente estar esgotando toda a possível janela imunológica. E, claro, a gente não pode esquecer que todas as pessoas com tuberculose precisam ser testadas para HIV. A tuberculose pode ser a primeira doença que está se manifestando naquela pessoa como uma doença que está aproveitando aquela queda da imunidade. Além disso, é importante que o profissional entenda que, né, vítimas de violência sexual também precisam, né, realizar o teste do HIV, em 4 a 6 semanas também, e 3 meses após a exposição. Pessoas em uso de PrEP a cada visita ao serviço. Então, pessoas em uso de PrEP não eram uma clientela nossa da atenção primária, mas ela passa a ser, e a gente vai estar conversando hoje durante o dia, né, durante essa manhã, sobre isso. Pessoas que têm indicação de PEP, né, que são aquelas pessoas que tiveram uma exposição, seja sexual, consentido ou não, seja profissional, acidental, né, ocupacional, devem ser testadas naquele momento, 4 a 6 semanas após e 3 meses após a exposição. E as gestantes, né? Talvez a maior adesão que a gente tenha seja gestante. Mesmo assim, a gente ainda enfrenta no dia a dia casos que a gente descobre de gestantes que ou não tiveram seu diagnóstico durante a gestação ou não fizeram acompanhamento mesmo com um diagnóstico positivo. E temos, infelizmente, crianças nascendo ainda com HIV e evoluindo para AIDS. Então, as gestantes também devem fazer, né, durante o seu pré-natal. Então, são várias categorias que a gente tem que pensar no teste. Então, a testagem ela tem que estar na atenção primária como uma rotina do atendimento. Né? Ela não é exclusiva de uma população. Ela deve estar na rotina e deve ser executada no momento de atendimento das pessoas. Então, existem várias formas de prevenção ao HIV. E a gente já não pode mais ficar fixado em oferecer apenas uma. Apesar do método de barreira da camisinha, né, ela ter uma função essencial, porque ela protege, né, além do HIV, algumas outras ISTs, gestação, né, então ela é muito importante. Mesmo assim, a gente tem tido aumento de casos de HIV, aumento de casos de AIDS, aumento de óbitos por AIDS. Então, mesmo sabendo disso, mesmo tendo a camisinha, né, o preservativo distribuído de forma universal, a gente continua tendo casos de infecção pelo HIV. Então, outras estratégias e outras formas de prevenção são necessárias para populações específicas, né, para situações específicas, para momentos específicos daquela população. Por isso que se discute muito a prevenção combinada, né? O Almir, que está aqui do lado, né, vai falar nisso e tem trabalhado muito, né, a prevenção combinada e essa discussão em toda a rede de atenção à saúde, né? E lembrar disso, a gente aqui está focando HIV, né? Porque esse é o nosso alvo. Mas que a prevenção combinada, não é essa estratégia que a gente combina intervenções, tanto as intervenções biomédicas, que é o que a gente vai focar um pouco mais hoje, mas também comportamentais, estruturais, né, organizar o serviço. Né? Então, a gente pensa, né, quando a gente está discutindo esse tema agora com a atenção primária, que é um tema novo, né, para a gente que trabalha no programa, a gente acha que é um habitual, que todos os médicos sabem sobre o assunto, né, porque todas as pessoas sabem, mas a gente sabe que não, que no diálogo a gente vê que há muita dúvida, né, há algumas reticências ainda de alguns grupos de profissionais. Então, é a gente lembrar disso. Olha, que a estratégia da prevenção combinada, ela tenta abordar isso. E a gente tem várias ações que precisam ser feitas, tanto de forma combinada, como de forma individualizada. Lembrando que a melhor forma de proteção é aquela forma que se adequa à vida da pessoa, ao estilo de vida da pessoa, né, e ao jeito que a pessoa encara a vida e
as suas medidas de prevenção e suas escolhas. Uma das questões fundamentais que a gente tem hoje é a testagem. Por isso que eu comecei falando da testagem. A testagem é a porta de entrada para tudo, para discutir prevenção, para discutir o cuidado integral, o tratamento, né, as estratégias, para refletir sobre a exposição. Então, quando você testa para HIV, quando você oferece regularmente a testagem para HIV, você normaliza esse diagnóstico. E a gente, como profissional, vai aprendendo a dar esses resultados, a falar sobre o assunto, né? Então, testar regularmente para HIV e outras ISTs e hepatites virais é uma estratégia fundamental. A testagem é a melhor porta de entrada para discutir a estratégia de prevenção combinada. Muitos municípios, né, fazem várias ações extramuros, né? Então, é muito comum, né, a gente tem uma unidade móvel, camisil, né, em algumas festas, em alguns eventos, em algum período, né, agora no dezembro vermelho, é muito comum que se peça muito esse transporte, né, essa unidade móvel para se fazer testagem nas feiras. Isso é muito importante? É importante divulgar o teste HIV, mas o efeito dessa testagem não se compara a gente estabelecer uma rotina de testagem na unidade de saúde e com a população daquele bairro, daquela comunidade. Porque muitas vezes as pessoas que se testam nesses eventos não passam por nenhuma reflexão. Vão se testar porque é um exame de graça ali na praça, é um cuidado extra com a saúde. Mas muitas vezes não é nem o nosso público, né? Às vezes são pessoas que estão há mais de 20 anos sem vida sexual ativa, né? E que vão ser testadas só por ser testadas. É educativo? É importante. Só que na nossa rotina, o essencial é que de fato esteja sendo testado na unidade de saúde, pensando naqueles grupos que a gente discutiu, né? Pensando em toda essa população que tem vida sexualmente ativa, que tem exposições e que estão tendo diagnóstico muitas vezes tardio da infecção pelo HIV. Quando a gente falou de intervenção biomédica, a gente tem a nossa intervenção clássica, né, que são os métodos de barreira com preservativos, tanto masculino como feminino. São métodos seguros, né, são métodos que não têm efeito adverso maiores, né? Algumas pessoas podem ter problema com látex, né, com sensibilidade, com problemas de ereção, mas de maneira geral são, né, é um método, é uma intervenção muito segura, né, que se utiliza há muito tempo. E temos as intervenções baseadas em antirretroviral, né? Então, a Miss Santana no começo até já deu uma falada geral. A gente vai começar pela última intervenção aí, que é o tratamento para todas as pessoas. Então, quando a gente descobre as pessoas que têm HIV e trata imediatamente, a gente, além de favorecer a sobrevida dessa pessoa, a gente aumenta, a gente diminui a transmissão na comunidade. Porque a gente tem, nesse momento, né, uma pessoa que vai evoluir com a carga viral indetectável, e carga viral indetectável de forma consistente, com uma boa adesão ao tratamento, impede a transmissão do HIV. Né? Então, a gente tem um fato muito positivo, né, que fala a favor do tratamento de todas as pessoas que vivem com HIV. Além disso, temos a profilaxia pós-exposição. Essa eu acho que é mais conhecida porque mexe um pouco com o profissional de saúde. Quer dizer, quando a gente se acidenta, né, a gente toma um medicamento por 28 dias, um antirretroviral, para evitar que tenha infecção. Essa PEP, né, ela precisa de um acompanhamento, e esse acompanhamento pode e deve ser na atenção primária, mas a gente não vai insistir hoje nesse tema, porque esse é um tema para janeiro de 2022, né, que a gente vai ter uma agenda longa discutindo essas questões.
Mas é importante que a gente entenda também no aconselhamento que algumas pessoas se expuseram ao HIV e que precisam de medidas imediatas para prevenir uma infecção. E fora isso, nós temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? A profilaxia medicamentosa, né? A utilização de antirretrovirais antes de uma exposição. Essa PrEP, né, quando ela foi introduzida no Brasil, ela foi introduzida em serviços especializados. Foram criados serviços de PrEP. Então, cada estado definiu onde seria, né, junto com seus municípios, suas capitais, né, os locais maiores, onde seriam essas unidades de PrEP. Né? Em Sergipe, negociação com Aracaju, né, e com o Hospital Universitário, foi decidido que seria no Hospital Universitário, a nossa referência de PrEP. Né? Nesse momento de implantação, existia toda uma cadeia de avaliações necessárias. Quer dizer, era uma porta aberta, né? Que a pessoa podia ser encaminhada para lá, ia ser agendado um atendimento, e nesse atendimento ele ia passar por vários setores e até a avaliação do risco, até a dispensação do medicamento. Nisso tinha uma complexidade de alguns exames e durante esse período de implantação foi feito alguns diagnósticos no Brasil. Esse tipo de controle, né, de cuidado, ele restringiu muito a população foco dessas medidas. Então a gente tinha uma população essencialmente branca, bem escolarizada, de homens gays, né, com nível superior ou mais. Então a gente tinha uma concentração da PrEP em uma população de risco, né, uma população que está mais exposta, que é uma população chave, mas a gente perdia toda uma população que a gente sabe, né, que tem maiores taxas de infecção também, uma população mais pobre, com menor escolaridade, população trans. Então a gente acabava perdendo um pouco essa população. Com isso, o Ministério fez alguns pilotos aí de ampliação da PrEP. Começou isso em algumas capitais, fazendo a PrEP para o setor privado, onde o médico do setor privado podia prescrever a PrEP e essa pessoa só ia pegar o medicamento no SUS, né, nas unidades de dispensador de medicamentos, e a partir desse modelo, o Ministério vem discutindo com estados e municípios e lançou, né, desde setembro, né, a proposta de que todo médico do Sistema Único de Saúde, aí focando a APS, que precisa de um acompanhamento, seja um potencial prescritor da PrEP. E, além disso, que alguns outros serviços, como os CTAs, que são os centros de testagem, também possam ser locais prescritores e onde o enfermeiro possa também ser prescritor, né, desde que haja protocolos específicos para isso. Mas já existe uma aprovação do COFEM, né, que permite essa prescrição também dentro de protocolos. Então, essa é a nossa discussão. Né? A partir dessa discussão, a gente sente a necessidade de que toda equipe de saúde da família saiba que essa é uma demanda dela, que identificar a pessoa que necessita de PrEP e prescrever a PrEP é uma demanda da população, é uma demanda para a unidade básica de saúde e para a equipe de saúde da família. A gente sabe que o HIV no Brasil ele tem características singulares. Isso modifica muito regionalmente. Essa é uma consolidação clássica. São dados que já passam agora a ser um pouco mais antigos, né? São dados aqui que o Ministério trabalha para discutir os riscos diferenciados nas populações, né? A taxa de infecção diferenciada nas populações através de um consolidado de estudos. Então, são vários estudos aqui consolidados que mostram que, se na população geral do Brasil a gente tem uma prevalência de 0,4%, isso varia de acordo com cidades, com regiões, com estados, mas em média 0,4%. Né?
Em doadores de sangue, às vezes a gente chega a isso a 0,8%, 0,6% em homens, né, em mulheres menor. Mas quando a gente vai para alguns estudos, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve um estudo grande em 2016, chegou em mulheres trans a 31,2% de soropositividade, né? Alguns outros estudos também que trabalham com redes, identificou em população de HSH ou de homens e de outros gays, de gays de outros homens que fazem sexo com homens, uma prevalência que chega a 15%, né? Em alguns outros estudos de 10%, mas sempre mostrando que existem populações onde a taxa de infecção é maior. Então, essas populações, elas passam a ser definidas pelo Ministério de forma diferenciada. Então, a gente precisa focar toda a população sexualmente ativa, mas a gente precisa entender que tem populações que muitas vezes estão fora do serviço de saúde, mas que precisam ter um olhar especial para elas. Por isso, o Ministério, quando discutiu a PrEP pela primeira vez, né, e lançou o seu primeiro protocolo, que ainda é o vigente em termos de publicação, mas ele está todo em revisão agora, e a gente já vai estar falando dessa revisão, né? Seriam critérios para indicar PrEP. Então, o grande foco da PrEP, ele é o quê? Essas populações que têm maior risco de infecção, que têm uma maior prevalência. Então, seriam gays e outros homens que fazem sexo com homem, que têm vida sexual ativa, né? Não basta você pertencer a uma categoria, né? Você tem que ter uma relação sexual, né, sem preservativo, né, nos últimos meses. Então, tinha todos esses critérios. Pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias soro diferentes. Quando uma pessoa é infectada, né, o parceiro, e o outro não é infectado. E que tem relações, né, sexual, anal, vaginal, sem uso de preservativo. Então, esse era o grupo principal. E esse grupo ainda passa a ser prioridade. Só que a gente tem que entender que o pertencimento a uma dessas populações não é suficiente para caracterizar a exposição frequente ao HIV. Então, tem pessoas que não fazem parte desse grupo, né, mas que têm uma exposição frequente ao HIV. Tem muitas relações, muitas parceiras, né, e não usam preservativo. Então, disso vem esses dois conceitos. Um é população-chave. Então, a população-chave é aquela população onde estudos anteriores mostram uma maior taxa de soroprevalência para o HIV, né, como trabalhadores de sexo, gays e outros homens que fazem sexo com homens, população trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas privadas de liberdade. Então, populações-chave, mas temos populações também prioritárias, porque a gente sabe que há situações que fazem aumentar a exposição ou que dificultam o acesso ao diagnóstico. Então, a gente sabe que população negra, né, jovens, população em situação de rua, indígenas, são populações que devem ser enxergadas, né, e olhadas de forma diferenciada, porque são pessoas que ou não têm acesso, né, ou são mais, como jovens, né, seguem menos as regras, né, olham, se desafiam mais, se expõem mais e procuram menos serviços de saúde. Então, a gente tem uma recomendação clássica da OMS, tá? Essa é a clássica, né? Em 2016. A gente começa em 2017, mas em 2016 a OMS ela já preconizava a PrEP. Então, ela falava que a profilaxia pré-exposição ela deve ser oferecida como opção de prevenção adicional para pessoas com risco substancial à infecção pelo HIV, como parte de abordagens de prevenção combinada. Isso é uma recomendação forte. O foco em HSH, mulheres trans e parcerias soro diferentes. Essa recomendação, de forma atualizada, agora em 2021, não é? A OMS ela faz uma atualização e o Brasil também tem atualizado a sua recomendação.
ela fala que a oferta da PrEP pode ser feita com base na epidemiologia local e avaliação individual, ao invés apenas de procurar determinados grupos, permitindo que uma gama mais ampla de população seja beneficiada. Então, a gente agora tem que olhar para as práticas sexuais e não, né, olhar para a epidemiologia local, como é que está aumentando, em que população está aumentando, e não só, né, tentar olhar para grupos. Então, a nova proposta, né, é que as populações e critérios para a indicação da PrEP seriam todos adultos, né, com vida sexual ativa que apresentem contexto de risco aumentado para aquisição da infecção pelo HIV. Então, ela deve ser recomendada para todos os indivíduos das populações-chave. Então, as populações-chave continuam sendo, né, aqueles que apresentam um risco aumentado da infecção pelo HIV, né, conforme já descrito anteriormente. Então, a gente recomenda para essa população, desde que estejam expostos, né? Não basta ser gay para usar PrEP, né? Tem que ser um gay ou um HSH ou um trans que tenha as exposições à infecção pelo HIV. Mas, além disso, também deve ser considerada para todas as pessoas que não têm infecção pelo HIV, mas que apresentem critério para o seu uso, conforme suas práticas sexuais, número de parcerias, o uso inconsistente de preservativos, né, ou não uso, ou qualquer outro contexto específico que esteja associado a um maior risco de infecção e que demonstre interesse ou motivação para o uso do medicamento. Então, a PrEP, ela passa muito pela questão da motivação, né? Ela é um medicamento, mas que as pessoas devem querer utilizar. E o nosso papel grande na atenção primária vai ser apresentar essa alternativa para as pessoas e prescrever quando necessário. Então, temos uma população de interesse, que é toda a população sexualmente ativa que tem exposições ao HIV. Então, e por que a gente precisa de PrEP? Né? Por que a gente não se satisfaz com o que a gente já tem? É porque já existem várias intervenções eficazes na prevenção do HIV. Preservativo, né, redução de danos. No entanto, anualmente há milhões de novas infecções pelo HIV. A incidência do HIV em algumas populações-chave e vulneráveis continua a ser elevada. Então, a PrEP, ela proporciona uma intervenção de prevenção complementar e ela deve ser realizada em conjunto com as intervenções que a gente já conhece. Então, prescrever PrEP não significa não falar mais de preservativo, né? Tentar aumentar a adesão ao uso do preservativo, né? Então, esse é um objetivo, mas isso não deve adiar a prescrição da PrEP. A PrEP, ela não deve substituir ou ser substituta das intervenções existentes, né? Dizer, vou parar de usar camisinha porque tem PrEP. Não. A PrEP, ela deve ser justamente para aquelas pessoas que não aderem ao uso do preservativo, né? Ou que por algum motivo não utilizam o preservativo. Então, essa é uma frase, né, do Demetri Daskalakis, que é o diretor do CDC, do Departamento de AIDS, lá do CDC, né, que a PrEP, né, é parte, né, de um bom cuidado na atenção primária. Né? Então, ter PrEP, oferecer PrEP, né, isso qualifica a atenção primária, os cuidados primários. Né? Então, e o que é importante? Né? Aqui é o próprio Demetri também aí. Ouvir as pessoas e o que elas precisam, em vez de avaliar o que você acha que elas precisam. Então, é uma mudança sísmica, né? É uma mudança que abala aí as estruturas na forma que a PrEP deve ser oferecida. Então, você não deve oferecer PrEP porque você acha, e sim porque você provocou na pessoa conhecimento, informações e identificou o que elas precisam, né? E tentar entender isso, o que é que elas estão dizendo. Né? E não você delimitar quem é que deve, quem é que não deve usar PrEP. Então, a gente precisa ter uma escuta aí mais ampla, mais qualificada. Então, como é que a gente vai ofertar PrEP?
Então, a gente tem indivíduos que vai chegar aos serviços com bastante conhecimento e motivação para usar PrEP. Então, há pessoas que só estão esperando dizer. Qualquer pessoa pode prescrever, qualquer médico pode prescrever PrEP para procurar o seu médico e pedir sua receita de PrEP e começar a fazer um acompanhamento. Então, esses chegarão espontaneamente. Então, esses a gente precisa conversar, discutir e prescrever, né? Avaliar e fazer o acompanhamento. Outros, né, apresentarão um conhecimento parcial ou nenhum conhecimento a respeito de PrEP, assim como uma motivação variada para o uso. Então, a gente precisa entender isso, né? Tem gente que a gente vai precisar esclarecer mais, entender, fazer com que ele entenda como é sua utilização e que ele veja sua motivação. Se é uma prática que, que se incorpora à sua vida, né? E outros não conhecem, mas que na nossa avaliação podem se beneficiar com o método, né? Então a gente vai ter pessoas que não sabem, nunca ouviu o que é PrEP, não tem acesso a essa informação, mas só que numa avaliação clínica a gente identifica que essas pessoas precisam, né, elas precisam conhecer o método. Pode ser que seja o método que mais se adeque à vida delas, né? Já que são pessoas que podem estar se expondo ao HIV, mas que não conseguem reconhecer esse risco e não conhecem essa tecnologia. Então, para a gente ofertar, a gente tem que entender quem é aquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, a gente tem alguns critérios para indicação da PrEP às pessoas com risco substancial de se infectar pelo HIV. Então, o melhor benefício da PrEP, ela é alcançado, né, quando ela é usada por pessoas com maior chance de exposição a HIV, assim como nas avaliações, elas devem ser sempre individualizadas, sempre considerar grupos de maior prevalência, práticas sexuais. Então, quando a gente utiliza a PrEP para uma população que tem maior chance de exposição, ela consegue ser avaliada como ter o maior benefício, né? Então, isso é real. Ela não está limitada a esses grupos, né, como a gente falou no começo, mas a gente tem que entender isso, né, que tem grupos, né, tem pessoas que têm maior chance de ser exposta, né? Então, é importante, em uma primeira consulta, para abordar o tema, né, a gente precisa, né, desenvolver cada vez mais habilidades de comunicação, né, na clínica, não fazer perguntas íntimas diante do público, né, nunca partir de um pressuposto que você já sabe qual é a demanda, né? Ah, você veio se testar, você veio pegar preservativo, né? Se entra uma mulher trans na unidade de saúde, né, já se oferece o preservativo na porta. Ah, você quer preservativo? Se tem, né? Não. A gente precisa escutar primeiro, né? Iniciar com perguntas abertas, né? Que permita que o paciente exponha a sua demanda, né? Isso serve para todo o atendimento, né, na atenção primária, né? Em que posso te ajudar? O que é que trouxe você aqui hoje? Né? Começar a consulta sempre com questões mais abertas. É fundamental, né, que a gente aborde rotineiramente a saúde sexual. Não se restrinja à saúde reprodutiva, né? Então a gente precisa, né, tornar o tema saúde sexual rotineiro para que a gente mesmo quebre esse tabu nesse diálogo. Então, não subestimar as necessidades do paciente, né? Não achar que a gente sabe o que ele precisa, o que ele quer. Estabelecer uma rotina de perguntas para todos os pacientes sobre sexualidade, né? Porque isso torna o nosso diálogo mais fluido, né? Então, diálogo sobre sexo, como práticas sexuais, não assumir conceitos prontos, né? E a não ser que você pergunte, você não vai conhecer o desejo reprodutivo das pessoas, nem a orientação sexual, os comportamentos e as práticas de uma pessoa, né? Então, não tente ser intuitivo, né, e achar que pelo jeito, pela fala, pelo jeito de se vestir, pelas roupas,
né? Você sabe sobre a vida sexual daquela pessoa, né? Então você precisa conversar, discutir, né? E com isso você vai desenvolvendo o seu próprio estilo, né? E lembre sempre de evitar julgamentos prévios. Então, como é que a gente identifica indivíduos elegíveis ao uso da PrEP na nossa rotina? A gente tem práticas que são consideradas de um risco mais substancial para a transmissão do HIV, né? Então, a relação sexual anal ou vaginal, receptiva ou insertiva, né, sem uso de preservativo, entre parcerias eventuais, isso é uma prática que tem um risco mais substancial. Qualquer uso de drogas não prescritas, né, pelo profissional, né, drogas injetáveis ou inalatórias, né, mas principalmente as drogas injetáveis, né? Qualquer compartilhamento de seringas e agulhas, equipamentos, né, tudo isso aumenta o risco de transmissão. E a gente tem alguns contextos, né? Então, se a gente está numa população ou em locais que tem troca ou comércio sexual, né, a prática sexual em espaços públicos, o uso de drogas e álcool, né, locais com relato de violência, situação de rua, né, pessoas que têm uma recorrência de ST, né, pessoas que usam muito a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, são contextos que aumentam essa vulnerabilidade, o que nos faz, pelo menos, pensar em uma maior vulnerabilidade. Então, são contextos que nos trazem a pensar que essas pessoas, né, talvez, se beneficiem muito do uso da PrEP se elas identificam que é um fator importante e que isso pode ser incorporado à sua vida. Então, é importante que se avalie o risco. Converse com o usuário, né, com a pessoa, e pergunte sobre suas práticas sexuais, sobre o contexto de vulnerabilidade. Se são pessoas com menor risco, então, tem gente que chega muito entusiasmada para usar a PrEP. Só que quando vão conversar e vão discutir, são pessoas que têm pouca prática sexual, não têm muitas vezes sexo com penetração. Então, na discussão, talvez possa se encontrar outros métodos que possam ter uma boa adesão, né, como o uso da camisinha, e que não seja necessário. Mas é claro que a gente sempre tem que olhar as entrelinhas, né? Quando a pessoa está muito motivada, né, pode ser que existam outras questões que não foram faladas ali no consultório, né, que acham uma exposição que não está dita, né, uma exposição mais oculta que a pessoa não teve coragem de, naquele momento, ou não sentiu abertura para estar falando, com medo de ser julgado, né, ou ser julgada. Então, lembrando que sempre deve ser rotina também, mesmo nos usuários de PrEP, né, a abordagem sobre outros métodos de prevenção, né, como o uso de preservativo, o uso do lubrificante junto com o preservativo, né, não é o lubrificante sozinho, a adoção de práticas sexuais de menor risco, conhecimento dos estados sorológicos, né, dos seus parceiros sexuais, né, então testar seus parceiros sexuais é um método de diminuir o risco de transmissão, né, ter um momento tanto para o seu diagnóstico, para o tratamento das ISTs, né, testagem frequente para o HIV, que é o que a gente vem falando desde o começo, e às vezes aquela pessoa que nos procura atrás de PrEP, ela tem indicação de PEP, porque na realidade ela procura pela PrEP, mas ela acabou de ter uma relação a menos de 72 horas com desprotegida, e por isso, na realidade, ela precisaria fazer a profilaxia pós-exposição.